Bem, estou cansado dessa situação, desculpe, mas aqui há culpados e não são os jogadores de futebol, que são vítimas. Olha, talvez eles estejam fazendo algo extremamente errado para que isso aconteça constantemente ao longo dos últimos 3 anos. Mas claro, não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, não é? Praticamente todo o time nos últimos 3 anos. Gente, a primeira temporada pode ser azar, vai. Eu aceito isso a contragosto. A segunda pode ser coincidência, é mais difícil, mas a terceira é culpa de alguém dentro do clube, de algum departamento, de alguém em específico ou de alguém. Alguéms, nem existe essa palavra, mas vocês entendem, de pessoas que trabalham lá e não fazem o serviço direito. Que talvez trabalhe mal ou siga a filosofia de com croissants ganhamos 15 Champions. Não é bem assim, normal. Eu estou muito irritado porque já não vamos ganhar nada, mas me incomoda muito que Militão vai perder o resto da temporada, que já está acabando, mas por causa do outro dia, uma finalização que bateu no travessão e aí ele se machuca atrás. Ele tem uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, aguardando evolução, mas enfim, ele vai perder tudo, tudo mesmo, tudo o que resta, o clássico e tal. Isso é grave, porque com o Militão em campo você tem a sensação de que ele é o melhor jogador ali, o melhor especialista na sua posição, de verdade. Não é só ele, mas não quero passar vergonha no Camp Nou. É que o Güler também, cara, na outra perna. A mesma coisa na outra perna, pô. E ainda por cima, cada um na perna contrária à que eles usam, né? Militão na esquerda, Güler na direita. E insisto, olha, talvez esse caso com Güler, que também não teve muitos problemas, exceto quando chegou no Madrid, que lembra que até ele estrear, o cara demorou bastante, mas enfim, isso já faz muito tempo. Talvez, bom, pode ser, porque também não dá para culpar de tudo, de absolutamente tudo, de todos os casos específicos. Vai ter que individualizar, vai ter alguns que, olha, enfim, é azar, seja o que for, mas quando isso é como o que falamos do Negreira e do Barça, certo? Eles dizem não, é que eles dizem não, é que naquele jogo contra o Betis, uma bola que entrou, acabou que não deram o gol pra gente e tal, tá. Mas olhem a foto geral de todos esses anos, entendem? Quando quero dizer vamos tentar ser todos coerentes, não achamos que a foto geral da arbitragem, com as aberrações estatísticas históricas, são tremendas, porque, além disso, coincidia com o fato de o Barça estar pagando milhões a um chefe da arbitragem. E você diz, cara, mais 69 de saldo de expulsões contra menos 1. Isso, o que é? Aqueles 2 anos sem pênaltis. É disso que estou falando. Bom, isso é a mesma coisa, só que transferido para o nosso lado, internamente, questão das lesões e como funciona lá o departamento médico, nutrição que não existe, quando aparece uma garota fazem bullying e ela vai embora. Claro, é que nos últimos 3 anos, olha tudo o que acontece. Agora, casos concretos de jogadores que tiveram azar, claro, assim como vimos antes, que há casos específicos de uma partida em que não favoreceram o Barça, claro, mas a foto geral é o que é. Enfim, como não tem coincidências, não tem coincidências, e agora vamos mudar de assunto, esse me deixa mal. Esse também me incomoda um pouco. Vimos hoje de manhã no canal, está lá para vocês, a coletiva de imprensa de Álvaro Arbeloa. Voz madridista, o Áureo é muito sagaz. Sempre presto atenção nos tweets dele, sigam o canal dele, é um dos melhores comunicadores do Real Madrid no YouTube. E muitas vezes eu percebo, já depois que tudo aconteceu, coisas que ele diz e dou razão para ele em quase tudo. E ele diz aqui, a pausa e a gestualidade de Arbeloa nessa resposta confirmam o que diz Pep Collins. E para mim é uma profunda decepção com a postura presidencial. Mais uma de um conjunto de decisões incompreensíveis. Fijaos, Percebi depois, não na hora. Achei que a resposta do Arbeloa foi do tipo, olha, eles nos ajudaram, eu disse isso ao vivo. A base nos ajudou durante um tempo quando foi necessário e tal. E comentei, na mesma transmissão ao vivo, comentei algo que vou repetir, sobre a notícia do Naninho que colocamos em dúvida, em que dizia que
Florentino Pérez havia repreendido Álvaro Arbeloa em várias ocasiões por colocar Thiago Pitart acima de Eduardo Camabim em suas escalações. E que apesar disso, Arbeloa continuou fazendo isso. Mas é verdade que nos 2 últimos jogos, Pitart desapareceu do 11 titular? Teve alguém que comentou, um tal Mando, aqui no X, disse: ontem Pepe Collins falou isso com informação de primeira mão. E Collins responde: sobre a base, Thiago e Camavinga. É verdade, ele comentou isso diante de várias pessoas, incluindo jornalistas, e não foi a primeira nem a segunda vez. Collins é um cara, Javier Alverde é um cara bem informado. Tem gente que diz que não, ele é alinhado à diretoria e tal, menos do que vocês pensam. Acho que ele é muito respeitado aqui e conquistou isso. Grande cara e profissional. E muita gente, quando ouve ele dizer alguma coisa, fala: opa, cuidado, cuidado que aqui tem coisa. Olha, eu confio muito no Javier e acho que tem algo aí. Isso é mais do que evidente. Porque, entre outras coisas, a resposta do Arbeloa tem uma comunicação. Comunicação. Madrid, até as pessoas um momento. Ele tem uma comunicação não verbal muito interessante. Muito interessante. Vou tomar muito cuidado com aquele assunto, você sabe, o de sempre, tá bom? Embora sobre isso eu tenha que contar algo, e vou fazer isso, vamos ver se consigo fazer no próximo vídeo sobre o tema das imagens da coletiva de imprensa. Reparem no gesto do Arbeloa, acho que dá para ver através do logo, tá bom? O gesto do Arbeloa e como ele responde a essa pergunta, por sinal, muito pertinente. O senhor sempre foi um grande defensor do papel da base no Real Madrid, inclusive as pessoas, ou seja, o torcedor se emocionou vendo a aparição de tantos jogadores da base nesta temporada, mas de uns jogos para cá, eles têm tido menos oportunidades. Eu não sei como o senhor pode explicar para o torcedor que talvez tenha se empolgado com a presença do Cester Sestero, do Thiago Pitart, que agora de repente estão tendo menos oportunidades e que talvez possam estar frustrados. Como o senhor explica que agora eles estejam tendo menos oportunidades? Bom, acho que os jogadores da base nos ajudaram muito em situações em que precisamos deles. Arbeloa, aqui dá para ver que ele está escondendo alguma coisa e parece resignado. Não nos ajudaram, dá para ver que ele está resignado. Isso, mais uma prova, um sinal, vamos chamar de sinal, que nos mostra que há muita verdade no que diziam para Ninho e no que Collins confirma. E eu acho que o papel fundamental da base está sendo muito bem feito. Eles estão fazendo um grande trabalho, como vimos outro dia com a Yuli, pelo desempenho que estão mostrando. Bom. E aqui ele fala bem da base e tal, mas acima de tudo é esse primeiro gesto que, olha, é que isso já aconteceu outras vezes. É que parece que estamos vendo o Florentino. Olha, muito bem. Os meninos, mas que os jogadores do elenco principal custam dinheiro, eles estão aí para alguma coisa, enfim. Sério, Florentino, gostamos muito dele por várias coisas boas que fez, que o tornou um dos melhores presidentes da história do Madrid, talvez o melhor, ao lado de Santiago Bernabéu. Talvez seja um sacrilégio, mas pode ser que ele esteja acima. E um dos melhores presidentes da história, do futebol ou de qualquer outro esporte, por muitos motivos. Uma pessoa à frente do seu tempo, o que vocês quiserem, e sim, é verdade, mas tem coisas que não podem continuar acontecendo no Madrid. Simplesmente não podem continuar acontecendo. Sério, e isso me deixa muito irritado. É um vídeo que estou fazendo de mau humor. Bom, vamos lá, vamos seguir. Sobre Arbeloa, esta é uma opinião de Santi Canizares sobre o Carvajal. Já falamos disso na live, só vou fazer esse comentário. Eu acho que o Arbeloa disse hoje na coletiva de imprensa foi muito bom, porque ele completou. Bom, fez o que tinha que fazer, o que deveria ter feito no outro dia. Essa pergunta podia irritá-lo muito, pois pelo jeito como a pergunta vinha da imprensa local, sobre Carvajal, a seleção e tal, mas por mais que venha daí, você não pode responder com essa falta de tato como respondeu no outro dia.
Hoje, então, foi só elogios para o Carvajal, para um capitão, um grande jogador, um cara com 6 Copas da Europa, e chegou até a dizer que o Carvajal é o melhor lateral direito da história do Real Madrid. Muito bem, fantástico, é assim que tem que ser. Mas além disso, Arbeloa confirmou o que disse outro dia. Mas é que eu sou um treinador do Real Madrid, aqui só podem jogar 11, eu coloco minha vida em jogo aqui. O Madrid também está em jogo, não estou preocupado com outras coisas. Certo, isso bate com o que você falou hoje, já que disse as duas coisas. Durou um pouquinho mais? A resposta vocês têm aí ao vivo, não vou repetir de novo, mas está muito boa. Mas é que outro dia faltou algo importante, principalmente quando você vinha falando bem do Vinícius, do Camavinga, do Jude Bellingham. Caramba, com o Carvajal. Só porque você não gostou da pergunta do jornalista, sabendo o motivo, não precisa reagir assim. Agora, ouçam a opinião do Canizares. Tenho que dizer que eu não concordo totalmente que isso possa acontecer no mundo do futebol. Canizares é um cara muito particular, mas eu gosto muito do Canizares porque ele fala, ou seja, eu gosto dele como jornalista, porque ele nunca mede as palavras, fala muitas coisas. Eu adoraria entrevistar o Canizares. Além disso, acho ele um cara que rende muito papo. Nos comentários vocês podem colocar o que vocês pensam, eu estou falando aqui um pouco mais sobre a questão. É isso, né? Ele rende muito jornalisticamente, bom, era isso que ele dizia. Isso é sobre implicância, isso é completamente diferente. Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Iago Aspas, do Celta, não atuou nos principais jogos da Liga Europa e não é titular no time. Cláudio Giraldez sempre fala dele como se fosse o maior jogador da história do Celta, com muito respeito. Houve um problema. Carvajal aposentou o Arbeloa. Quando tiram alguém do time em que ele estava bem e tinha ganhado títulos. E vem outro, e é ele quem o aposenta. Quem é aposentado sempre considera isso injusto. E evidentemente, bom, ele não gosta dessa situação, outro, e ele guarda isso, guarda porque quem me aposentou foi o Carvajal. Mas de verdade, esse ressentimento faz bem para ele, sim. Essa é a minha teoria. E por isso eu explico assim, vou dar exemplos. Quique Sánchez Flores no Valência aposentou o Carboni. Carboni com 60 anos. Ele virou diretor esportivo e dificultou muito a vida do Quique Sánchez Flores nas contratações e gestão. Quem me aposentou foi o Koeman. Se ele me pedisse um copo d'água, eu só daria se estivesse extremamente desidratado, quase não chegando ao hospital. Por quê? Porque eu considero isso injusto. Eu considero injusto. E o que está acontecendo aqui é isso, Carvajal. Pela sua importância, merecia ter podido mostrar em que condições estava e Arbeloa não permitiu isso. E não permitiu isso e fala assim dele porque foi quem o aposentou. Para mim não há absolutamente nenhuma dúvida porque não existe, ou seja, é claro como água. O que Canizares diz é muito pesado, apesar da graça, com o tema Koeman. Acho isso, mas veja, ele cita muita gente, até ele mesmo. Ou seja, ele pensa isso, e até aquilo do Carbone com Quique Sánchez Flores, eu acho que aqui Canizares está muito influenciado pelo que aconteceu com ele, pela experiência pessoal dele. E eu posso até entender o Canizares, mas acho que ele está errado, porque nem todos os casos podem ser iguais. Não vejo o Arbeloa odiando o Carvajal por ter tirado seu lugar no Madrid de verdade. Pode até ser, mas acho que não. Pode acontecer? Pode sim. No futebol e em qualquer indústria, se não tiver, na minha então, se eu contasse para vocês, meu Deus! Pode acontecer, mas eu acho que aqui está muito influenciado pelo lado dele, e ele vê a vida pelo próprio prisma, o que é legítimo, mas eu acho, sinceramente, acho que não. Sinceramente, acho que não. Mas enfim, é um ponto de vista muito interessante. Vamos falar sobre isso do Barça, porque ontem eu não quis, enfim, não fiz vídeo ontem, mas houve duas situações. Houve duas situações que foram muito particulares. De novo, aqui Auri, voz madridista. Tito, atacante do Palancas, se joga no ar contra um defensor, já conhecemos, sempre marcam essas faltas a favor do Madrid. Quando isso acontece, vira um caos. Esse pênalti, eu também estou convencido, esse pênalti
que é uma situação em que o jogador do Celta não estica a perna. Já fizeram isso com Rafinha, marcaram outro a favor dele, praticamente igual. Não lembro contra quem foi, talvez contra o Celta. O jogador que se abaixa, que coloca o quadril, não está esticando nada, ou seja, não está esticando a perna. Como vocês viram isso? Para mim parece muito exagerado, no começo até pode parecer, mas simplesmente reparem, ele estica a perna aqui e depois ele recua, não bate no pé do jogador. Não bate no pé do jogador. E mais, não tem rasteira, quero dizer, não tem rasteira, e é mais o quadril. Para mim acho que dá para evitar, mas é muito rigoroso e se marcarem a favor do Real Madrid. Como dizem, aqui começa o caos. Mas tudo bem, aceito que marquem esse pênalti. Se fosse contra a gente, também tentaríamos reclamar. Eu diria que é rigoroso do mesmo jeito, mas tudo bem, abre o placar. Para o Barça, é o gol do Minha, que aliás acabou se machucando. Acho que ele fica fora por 3 ou 4 semanas e chega para a Copa do Mundo. O Barça não vai precisar dele para nos vencer no Camp Nou ou para vencer a Liga. Mas como diz aqui, Benito comenta: sou o único que acha que se a Liga estivesse disputada, esse gol não seria anulado para o Barça? Pergunto, e aí, o gol é incrível? Por nada, por 1 milímetro, o ombro de Ferran Torres estava à frente do ombro do jogador do Celta. É impressionante. Quantas vezes já fizeram isso com a gente? Mas quantas? Aqui é Edu Bagnon, dos fanáticos do Real Madrid. Veja o frame que escolheram, o primeiro contato com a bola. Tentaram mostrar que estava em posição legal, de qualquer forma. Eu insisto, quantas vezes já fizeram isso com a gente? Mas, como diz Benito, se esse fosse o gol, provavelmente seria porque o Barça já estava ganhando, ou seja, porque o campeonato já não está disputado, porque são 9 pontos de diferença. Se o Barça tivesse precisado, mas isso é básico do negreirismo, se o Barça tivesse precisado dos pontos, com certeza, porque se o campeonato estivesse mais disputado, eu também estou convencido de que isso ou aquela questão do frame teriam aceitado ou teriam dado como válido. Porque sim, porque precisava, porque sempre jogam com proteção. Atenção ao que diz aqui o arquivo VAR. Arquivo VAR que agora se preocupa com a questão do frame, diz: atenção ao gravíssimo erro do VAR na escolha do frame do gol anulado de Ferran Torres. O VAR escolheu um frame com a bola já saindo do pé de Pedri. Como pode ser visto no vídeo, o primeiro contato acontece no frame imediatamente anterior. Vamos ver, espera aí, ao que parece, eles pegam esse frame, certo? Ao que parece, eles pegam esse frame, como está tão borrado. Eu não sei, é verdade, eu acho que aí a bola já saiu, temos que pensar que é esse frame. Exatamente. Embora Edu Bagnon diga o contrário, para mim tanto faz. O fato é que no Madrid já faz anos que vemos isso. Lembrem-se, aquele passe do Militão para o Mariano ou para o Odriozola naquele jogo. Bom, enfim, há 2 temporadas, aquele gol do Valverde, anulado tanto em Sevilha, tanto contra o Sevilha, quanto contra o Betis, já fizeram isso com a gente, estamos falando do frame disso há 3 temporadas, isso já aconteceu com o Barça 2 ou 3 vezes este ano. E já está nos programas de rádio. Toda essa turma barcelonista, arquivo VAR. Está todo mundo falando do frame agora? Você tem que rir, cara. Tem que rir. Bom, e fechamos com o caso do Gabi. Para mim isso é uma barbaridade. Quer dizer, me deixa feliz. Me parece incrível. Incrível o que o Gabi diz aqui e estão falando muito pouco sobre isso. Ele dá uma cutucada nos companheiros dele, né? Depois, acho que ele percebe e fala: meu Deus, o que eu falei, mas já falou. O quê? O que será que passa nessa cabecinha? O que será que passa nessa cabecinha do Gabi? Para dizer o que ele disse, por mais que ele pense que talvez até seja verdade. E esse aqui tem personalidade de sobra. Esse tem personalidade de sobra. Não sei se é personalidade, vamos ver, mas com certeza ele tem. É um garoto que não passa despercebido. Outra coisa é que ele seja um animalzinho, que vá ali com visão de túnel, né? Mas que tem personalidade, né? E diz isso, olha,
O Flick diz sobre isso à imprensa que, para ganhar a Champions, é preciso ter líderes. Está dizendo em catalão, diz que para ganhar a Champions precisa de personalidade, né? Que precisa de líderes. Desculpa. E então Gabi responde isso para poupar a pergunta em catalão. E sim, Eu acho que sim. No final, se você olhar todos os times que ganham títulos, sempre tem muitos líderes em campo. E eu, na verdade, me considero um líder em campo e acho que temos muitos líderes. O que acontece é que alguns, bom, ainda não demonstraram isso, mas eu acho que sim. Deixa eu ver o que digo, deixo por aí? Eu acho que sim, e bom, no final das contas, eu também acredito que, em parte, os títulos que conquistamos são porque temos líderes em campo. E bom, eu acho que temos líderes e espero que quanto mais tivermos, melhor pra gente. Como ele tenta resolver no final, parte dos títulos que conquistamos se deve aos líderes em campo. E bom, sim, mas antes ele disse o que disse porque ele pensa isso de alguns, ele pensa isso de alguns. Parece um ataque aos companheiros dele. Espetacular, mas tudo bem, vamos lá, depois tem mais. Que tudo corra bem pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. E é isso, me digam aí o que vocês acharam. A questão das lesões do Madrid, e quem vocês acham que é o culpado? Eu tenho isso claríssimo, como já contei pra vocês. Tchau!